Acreditem ou não, a pós-temporada do Confiança tá mais movimentada que a temporada regular. É renovação, é convocação, é eleição, é assembleia que é marcada, assembleia que é cancelada, com o novo formato da Copa do Nordeste pipocando. Enfim, muita coisa acontecendo e eu vim aqui trazer um pouquinho dessas coisas, desovar um pouco dessas notícias pra gente ficar atualizado sobre tudo o que acontece com o nosso querido Dragão, nosso amado Confiança. Vamos falar hoje sobre a convocação da técnica Eliatriz Almeida para a seleção feminina de beach soccer, falar das renovações de Maicon Aquino e Wellington, falar sobre eleição no Confiança, uma chapa já inscrita ou apontada que vai inscrever em mais uma informação, falar da Assembleia de Prestação de Contas que vai ser retomada e falar também sobre o novo formato da Copa do Nordeste. Meu nome é Mark Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para você não perder nada do que falaremos aqui. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações caso não tenha feito isso. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Mandar um abração para Ebert, novo membro aqui do canal, o nome já tá passando aqui no rodapé há uma semana, mas eu esqueci de dar esse abraço. Minha gratidão aí a Ebert pelo apoio e pela confiança. Vamos lá, vamos começar com as notícias boas, daí depois a gente vai para as notícias mais ou menos. Vamos lá, como notícia boa aqui, vamos falar logo das renovações. Confiança anunciada na renovação com o lateral direito Wellington. O Wellington aqui, fazendo o seu único gol pelo Confiança, salvo engano, contra o Anápolis. O jogador tem 33 anos, foi o segundo nome confirmado, o primeiro falaremos já. Ele fez 37 jogos nessa temporada entre Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. O Wellington, uma boa renovação. É um jogador que ele peca um pouquinho na parte defensiva, mas quando o time consegue encaixar uma marcação boa, ele dá mais liberdade, quando o lateral direito não sobe tanto, ele brilha muito no apoio. É um bom nome aí pra gente já começar a temporada 2026. O outro nome renovado, ele aqui, Maicon Aquino. Maicon Aquino, atacante de 32 anos, chegou ao Confiança em julho, fez 6 partidas pela Série C e marcou 3 gols, incluindo gols importantíssimos. Ele marcou um dos gols contra o Ituano, na vitória do Ituano. Acho que ele marcou também o gol contra o Floresta, Mike. Enfim, foi o jogador que marcou desses 3 gols. Eu imagino que 3 tenham sido gols, assim, gols de vitória, gols de empate, gols assim, que realmente muda a realidade. Outra boa renovação. Maicon Aquino é um cara que ele tecnicamente não é um primor, mas ele é um centroavante muito raçudo, move, flutua bastante, é um centroavante moderno e se entrega muito, e isso é importante demais. Às vezes isso até supera questões técnicas, principalmente em termos de Série C. Confiança começa 2026 aí com ótimos predicados com a renovação de Maicon Aquino e o Wellington. Continuando aqui na parte de notícias boas, nós temos aqui, post da Conexão Azulina celebrando Eliatriz Almeida, a professora Eliatriz, campeã sergipana pelo Confiança. Antes do Confiança, ela tinha chegado a uma semifinal do Campeonato Brasileiro com o Caucaia, salvo engano, uma das grandes nomes do futebol feminino nacional e obviamente aqui também em Sergipe. Ela foi convocada para... eu não vou conseguir ler aqui a mensagem, mas ela foi convocada para ser preparadora física da seleção brasileira de beach soccer. A técnica que foi convocada, ela, salvo engano, ela é maranhense, mas ela é radicada aqui em Sergipe. Foi técnica do Confiança, e tem mais uma menina convocada para a seleção brasileira, que é também daqui. Eu vou tentar clicar aqui para abrir as legendas, mas eu tenho medo da Chabu. Não consegui não, mas o que importa é isso. Parabéns a Eliatriz, é uma pessoa assim maravilhosa. Já tive a honra de entrevistá-la quando ela foi técnica pela primeira vez no Campeonato Sergipano. De vez em quando já troquei umas ideias por DM com ela. Toda a sorte do mundo, mas volte para cá. A gente precisa de Eliatriz aqui no Campeonato Sergipano Feminino para conquistar o bicampeonato. O ano passado passou perto, escapou das nossas mãos. Dessa vez não há de passar
e eu quero a professora Eliatriz aqui comandando o Dragão, as meninas do Dragão. Mais uma vez, meus parabéns e um forte abraço a Eliatriz. Vamos seguir agora. Agora vamos falar a pauta mais dura, a pauta mais complicadinha, falar de eleições e deu ruim aqui, ó, entrou o diabo do Mandacaru agora, de novo o Mandacaru, é porque não, pronto, segurei o mouse aqui e vai pausar. Nós temos uma chapa já confirmada, Petrúcio, que é o atual vice-presidente do Confiança, estará sendo presidente em uma chapa junto com o conselheiro do Confiança e vereador por Aracaju, Vinícius Porto. Eles aí na foto, essa história é do Conexão Azulina. Então essa será uma das chapas para a eleição do Confiança. As inscrições acontecem até essa sexta-feira e até lá podemos ter novidades. Que novidade é essa, Mike? A novidade que eu vou passar aqui na próxima aba. O meu querido... Aí, agora eu me enrolei aqui. O meu querido João Marcelo, conselheiro do Confiança, está buscando ser candidato. Eu estive em uma reunião com ele e outros azulinos essa semana para ele apresentar suas propostas, seus projetos, suas ideias, boas propostas. E ele deu uma declaração aqui ao perfil Filme sobre sua candidatura à presidência do clube. Não há confirmação nesse sentido, existe uma construção. Nosso nome foi debatido, fico honrado, independente do que venha a ocorrer, o Confiança pode sempre contar comigo. João Marcelo, nessa reunião que eu falei, apresentou suas ideias, apresentou suas possibilidades, porém ele quer uma chapa que venha construir, que venha agregar, por isso que ele está procurando um vice-presidente que também tem essas características. Ele não quer simplesmente escolher alguém só porque é do seu ciclo de amizades, ele quer alguém com história na torcida, que possa contribuir efetivamente com Confiança para construir um projeto vitorioso para o Dragão em 2026. Vamos ver se ele consegue essa inscrição, e em conseguindo a inscrição, fica de olho que são boas ideias a de João Marcelo para dar uma oxigenada aí no ambiente político do Confiança. Agora, sobre a Assembleia de Prestação de Contas, que eu fiz um vídeo só sobre isso ontem. Essa Assembleia ela foi cancelada, ela foi adiada, não saiu nenhuma nota oficial, até procurei aqui para ilustrar o vídeo, não consegui, mas saiu ontem no canal de Mário, que ela foi cancelada, foi adiada, enfim. E o Conselho Fiscal enviou um ofício ao Conselho de Administração explicando os motivos e solicitando que os últimos documentos que ainda faltam da prestação de contas de 2024 sejam entregues logo, para que seja marcada essa Assembleia de Prestação de Contas e essa Assembleia de fato aconteça. Então, como é que está a questão da prestação de contas? Uma Assembleia foi marcada, essa mesma Assembleia, devido à reação, principalmente do Conselho Fiscal, foi desmarcada, e agora o Conselho Fiscal, que já tem todos os dados dos 2023 consolidados, precisa de receber toda a documentação de 2024 para consolidar esses dados e assim poder marcar a Assembleia de Prestação de Contas. Vamos esperar que esses documentos cheguem para que tenhamos essa prestação de contas. Mike, 2025 não acabou ainda. Quando acabar, haverá de ter a prestação de contas. Beleza? E para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar de Copa do Nordeste. Federações definem formato da Copa do Nordeste e aguardam a aprovação da CBF. Matéria do NE45, escrita por Guilherme Andrade. Diferente da atual temporada, o Nordestão será formado por 4 grupos compostos por 5 equipes na primeira fase. Os duelos serão realizados de forma paralela, ou seja, contra times de outras chaves. Os jogos serão apenas de ida, 5 datas, com líder e vice-líder garantindo vaga no mata-mata. A fase preliminar foi retirada, ou seja, não terá a nossa dolorosa pré-Copa do Nordeste. A pré-Copa do Nordeste, onde a gente participou dela 5 vezes, nunca perdemos, mas fomos eliminados em 3 dessas participações, coisas que só acontecem com Confiança, e dessa vez nos livramos dela.
o momento dos jogos eliminatórios também sofreu atenção. Agora todos os jogos, quartas de final, semifinal e final, serão realizadas em partidas de ida e volta. Antes, apenas a grande decisão seguia nesse formato. Desta maneira, o certame regional será realizado em até 11 datas para aqueles que chegarem ao último compromisso. E essa questão do ida e volta talvez seja para mais uma manobra para evitar um Confiança Zebrona aí na final. Afinal, se a gente tem 2 jogos contra o Vitória, ainda que ele tenha ganhado o jogo lá no Barradão, seria mais difícil, né? Então, eles estão aí tentando também garantir que a final seja só com os times do Cepeba. O sistema de classificação será da seguinte forma: campeões e vice-campeões estaduais de cada temporada vão estar garantidos na Copa do Nordeste 2026. As federações de Bahia e Ceará vão ter direito a uma vaga extra por estarem melhor ranqueadas. A tendência... e seria isso. Então, a tendência é que a CBF acate essa mudança. Para fechar, os clubes que estão classificados da Federação Baiana: Bahia, Vitória, Jacuipense; Federação Cearense: Ceará, Fortaleza e Maracanã; Maranhense: Maranhão, Imperatriz; Piauiense: Piauí, Fluminense; Sergipana: Confiança e Itabaiana; Alagoana: CRB e Asa; Pernambucana: Sport e Retrô, sem Santa e sem Náutico; Paraibana: Souza e Botafogo, sem 13 e sem Campinense; Potiguar, América de Natal e ABC. Além desses que eu falei, sentimos a falta também aí do Sampaio Correia e do Motoclube, mas esses realmente não estão em jornadas muito boas. Meus 2 centavos de palpite aqui sobre esse novo formato. Gosto dos grupos de 5, porém preferia que os jogos fossem ir de volta nos grupos e jogo único nos mata-matas. Além disso, não gosto dessa história de um grupo enfrentando o outro. Isso gera desproporção. Gerou nas últimas Copas do Nordeste, onde o grupo A enfrentava o grupo B, e às vezes um grupo era tão mais forte que o outro que o último colocado de um grupo tinha a pontuação do 4º melhor colocado do outro grupo. Isso gera uma desproporção absurda, dependendo do sorteio. Sei lá, você pode ter um grupo da morte, você pode ter um grupo, um Sport, Bahia, Vitória e Fortaleza, e desses só vão sair 2, e aí depois reclamam que tem zebra, enfim. Acho que se adequa ao que o CBF quer, se adequa a uma nova oxigenação na Copa do Nordeste, principalmente com os jogos de ida e volta. Acho que seria, por exemplo, em que pese a gente não saber o que aconteceria, mas no formato atual, se a gente tivesse jogos de ida e volta entre Confiança e Vitória, CA e Ferroviário, acho que foi Sport Ceará, Bahia e Fortaleza, seriam grandes públicos em todos esses jogos, seria muito interessante. Aí reduziram, então eles reduzem a fase de grupos para garantir matas-matas, ou mata-mata, enfim, para garantir uma fase classificatória, uma fase decisiva mais interessante. Nesse ponto eles acertaram, mas a gente entende o problema de calendário. Talvez a divisão de 5 grupos, os grupos se enfrentando paralelamente, seja o melhor, ainda que isso dê margem para sorteios muito esdrúxulos, que ajudem uns, que prejudiquem outros, enfim. Só saberemos agora quando rolar esse sorteio. O mais importante, Confiança está de volta. E a gente já voltou pegando a final. Por que não pegar essa final de novo? E dessa vez a gente vai mais preparado. É isso. Giro de notícias na conta. O vídeo já está longo, então já paro aqui para agradecer. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias. E fui.